Esse filme, Raiva, é uma adaptação de um romance chamado Seara de Vento, dos anos 50, de um autor clássico português chamado Manuel da Fonseca. A ideia de adaptar o romance surgiu quando eu preparava um documentário sobre a região mais pobre de Portugal, que é o Alentejo, e toda a gente me disse que eu teria que ler esse romance para entender o que era a história profunda dessa região. Digamos que vi que o Seara de Vento equivale ao que no Brasil seria o Vidas Secas. É um clássico que fala dos campos e da pobreza nos campos e de como é que as pessoas passavam fome naquela época. Ao fazer a adaptação, eu quis manter aquele período, quis manter o espírito daquele período, num preto e branco, e não entrei numa espécie de conciliação com os tempos contemporâneos. Foi mesmo o romance que eu quis ir buscar, transportando para ou encontrando nele um denominador comum que é uma espécie de arquétipo, ou seja, uma realidade que é a realidade do Alentejo nos anos 50, mas que se transpõe para coisas passadas, antigas, e para coisas eventualmente futuras, onde aquele que é completamente excluído do trabalho é obrigado a se vincular a uma espécie de marginalidade, a um tráfico, naquele caso era o contrabando com a Espanha, e é perseguido, por um lado, pela polícia, que é conivente desse trabalho, e por uma classe que é aquela que lhe tirou o trabalho e que, por outro lado, lhe dá a oportunidade de ganhar dinheiro ilicitamente. Essa espécie de arquétipo triangular é algo que é o dos anos 50, é o do Brasil até hoje e é o do mundo inteiro na relação entre pobres e ricos. Enquanto eu lia o romance Seara de Vento, imediatamente eu via a atriz com quem eu trabalhei em 2 outros filmes, a Isabel Ruth, que é uma espécie de musa do cinema novo português, o equivalente de uma Jeanne Moreau para Portugal, interpretando o papel da velha camponesa. Era imediato. Só que depois eu fiquei meio perdido em saber como é que eu ia encontrar aquele elenco de 20 pessoas aproximadamente, que não é pequenininho. E a primeira coisa que me ocorreu quando o financiamento foi aprovado, dizer, bom, o desafio tem de ser grande, e fui procurar o Javier Bardem em Espanha, e o agente do Javier, que se interessaram muito pela história, pelo argumento, que a gente negociou ainda algo. Não é negociar, porque nunca se falou de dinheiro nenhum, é óbvio. Falava-se da possibilidade, das questões da língua, da questão da história, e ao fim de 2 meses ou coisa parecida, eu percebi que, primeiro, não havendo um filme em espanhol ou em inglês, Javier Bardem não fazia sentido para eles, e que eu nunca teria dinheiro nem para pagar as migalhas do café da manhã do Bardem, não é? E então eu optei por não escolher dentro do elenco dos grandes atores portugueses, existem vários numa nova geração que fazem filmes extraordinários e peças de teatro extraordinárias, mas optei por ter um protagonista que seria uma pessoa da região, uma pessoa que sentia exatamente aquela realidade, que tinha na face a rudeza daquele espaço e ao mesmo tempo uma enorme fotogenia e ao mesmo tempo um passado de jogador de futebol, um passado de caçador, um passado de pessoa que maneja armas com enorme facilidade, e foi uma espécie de ato de coragem meu. Tinha até um diretor de produção que me dizia, tu és louco, como é que você vai pôr no papel principal um não ator, como é que você vai pôr Isabel Ruth, que ninguém pode mais trabalhar com ela, como é que você escolhe Leonor Silveira, que é uma aristocrata, para fazer o papel de uma camponesa, e assim por diante. Mas são paixões que levam uma pessoa, e eu sou muito intuitivo, não tenho nada dessa história que é muito frequente no Brasil, de você ter um diretor de atores, de você ter um preparador de casting, tudo isso, nada. Foi tudo feito por mim, escolhido por mim, às vezes com facilidade, às vezes com dificuldade, em função de caras. Esse filme tem algo de cinema mudo, em que as caras têm que dizer tudo, e assim foi. Por exemplo, o chefe da polícia, como é que você pede para um homem de 87 anos
fazer o papel do chefe da polícia. Mas sim, ele tem aquela cara genial e poderosíssima e corresponde a uma espécie de velho Portugal, batia certo. Tem um particular muito engraçado que foi o único casting, mais ou menos, que foi feito por o filme ter uma coprodução com o Brasil. Eu tinha uma necessidade de um ator brasileiro. Ora, como eu não queria ter diferença de sotaque, não queria ter uma dublagem ou coisa do gênero, eu escolhi que a única personagem importante, muito importante, que apenas dizia nhama, 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 que grunhia mais do que falava, achava que ele poderia ser o brasileiro. E quando realmente a coisa aconteceu, eu achei que era mais prático do que vir ao Brasil, fazer uma pesquisa no Brasil, procurar uma criança, ter o pai, ter a mãe, viajar com essas pessoas durante um período de 2 ou 3 meses em Portugal, uma adaptação complicada. Eu preferi procurar essa criança, um brasileiro, no Alentejo, nascido no Brasil de pai e mãe brasileiros. Então é um brasileiro que faz o papel da criança, que é genial. As crianças têm aquela fama de ser impossível se fazer filmes com ela. Eu diria que fazer filmes com o Caio eu faria todos que fossem possíveis no mundo, e toda a gente queria que houvesse mais cenas com ele por ele ser facílimo de trato e brilhante, e muito fotogênico. De resto é uma mistura de elencos muito diferentes. Você tem pessoas que vêm do teatro, tem pessoas que nunca tinham feito cinema, tem pessoas que são do cinema do Manuel de Oliveira, Leão Silveira, o Diogo Doria, o Adriano Luz, o José Pinto, e depois você tem pessoas que vêm de outro mundo. O Sergi Lopes, que é uma participação especial de um grande ator espanhol. Você tem pessoas que no Brasil, por exemplo, não são nada conhecidas. O padre, que aparece só num plano. Você diz em Portugal, Herman José, é a mesma coisa do que no Brasil você dizer Jô Soares. Ou seja, você põe a figura mais conhecida de toda a televisão fazendo um papel muito pequenininho. Então tem uma espécie de constelação de participações de atores muito inesperada. É assim que esse filme é. Estar na Mostra de São Paulo é fundamental. Ainda por cima, esse filme é uma coprodução Portugal, Brasil, França. É a 3ª vez que eu estou na mostra. Eu, pessoalmente, a 2ª, que eu vim com o Treblinka, tem um documentário chamado Alentejo, Alentejo, que tinha estado antes. Os meus filmes tinham estado antes, praticamente todos, no É Tudo Verdade, porque eram documentários. O Viagem a Portugal esteve no Festival do Rio. Este filme, o Raiva, vai agora para o Festival do Rio também, logo de seguida. E o que acontece relativamente à importância da mostra para mim é que eu fico frustrado, porque eu gostaria de estar aqui vendo filmes, só que como eu tenho uma estreia daqui a 5 dias em Lisboa e uma antestreia na véspera, eu estou o tempo todo tratando disso e quase que não consigo ver nada, então estou muito frustrado. Fora isso, também sinto que essa mostra é uma mostra um pouco sofrida e dorida, na medida em que as eleições que estão acontecendo em cima deste acontecimento fazem com que as pessoas não tenham a mesma disponibilidade para o cinema, porque a cabeça delas está noutra coisa, naturalmente, e que o futuro é um futuro muito ameaçado para não só a exibição desse evento fundamental do cinema brasileiro, o mais importante, como para a produção do cinema brasileiro ela mesma. Então toda a gente sente que tem a garganta apertada nesse momento. É o que eu sinto um pouco na mostra desse ano. Eu espero que no ano que vem seja diferente e que vocês tenham uma super mostra. Não é que ela não seja esse ano, mas sem essa nuvem escura pairando por cima.